Minha mãe é toda uma fofura. Você já a vê como uma senhora tranquila que não quebra um único prato, mas na juventude ela teve suas boas aventuras, como fazer mochilaço no Peru. Ela era muito ativa na UNAM, grupos de estudantes. Ela não nos contou, mas minha tia, ou seja, sua irmã, diz que antes de conhecer meu pai, ela teve um romance passageiro com um sul-americano, quando a Copa do Mundo foi aqui no México. Sejam bem-vindos a Histórias Inexplicáveis. Aqui você encontra os melhores relatos. Eu sou a Clara Paula. Vamos ao relato. Ela via o futuro através dos espelhos. Minha mãe conheceu na universidade uma menina com quem formou uma grande amizade, e a confiança era tão grande que já se gostavam como irmãs. Ela disse que ela sentia que podia ver o futuro através dos espelhos desde criança. Ela sentia que tinha o dom da clarividência, mas ela nunca levou isso a sério, porque achava que só tinha uma imaginação muito fértil. Era como um daqueles momentos em que você fica no escuro de bobeira imaginando coisas sobre alguém. Ela descobriu esse presente ainda adolescente, enquanto penteava o cabelo no banheiro depois do banho. Ela estava pensando no namorado e, de repente, ouviu um eco dentro do espelho, como se houvesse um buraco dentro dele. O reflexo do espelho ficou negro. Ela afirma que viu flechas do namorado em um baile da fazenda, porque todos estavam de botas e chapéus, e ele caminhava ao mesmo tempo que beijava muito galanteadoramente uma garota de cabelos pretos e olhos muito claros. Ela acreditou que era apenas sua alucinação e não levou a sério, nem deu importância. Se passaram os dias em que alguns sobrinhos do namorado foram batizados na periferia da cidade, e quando ela chegou, viu a menina da sua visão e ficou muito assustada. Mas quando foi apresentada a ela, foi como prima do seu namorado. Ela acreditou que só foi uma simples coincidência. Mas qual não foi a sua surpresa? Que em uma escapadinha da festa de batizado, a amiga da minha mãe viu os dois aos beijos e mais beijos. Ela não falou nada, e quando chegaram na cidade, ela terminou com ele sem lhe dar qualquer explicação. Depois daquela experiência, ficou surpresa com a situação e começou a usar o espelho por anos. E depois de tantas tentativas e de todos os métodos possíveis, ela descobriu duas coisas: que só pode ver o futuro das pessoas desde que ela se afaste da situação ou conheça os envolvidos. E a outra foi que depois de ver, ela ia ter uma dor de cabeça muito forte por quase uma semana. Minha mãe ficou bastante surpresa e disse a ela que quando ela se sentisse confortável e segura, ela gostaria de ver esse processo. Em alguns dias depois, elas tentaram. E alguns dias depois elas tentaram com um professor universitário que estava puxando o tapete da minha mãe, porque estava dando em cima dela, e dizia que era solteiro. E bem, descobriu-se que ele era casado e tinha duas filhas, e ainda estava andando com mais duas alunas. Quando minha mãe o confrontou, o professor não teve escolha a não ser reconhecê-lo. Surpreendidas com tudo isso, elas começaram a querer saber mais sobre o assunto, e no tempo livre foram ao estado do México para a famosa área das bruxas. Também foram ao mercado de Sonora e fizeram suas viagens a Veracruz e para outra área famosa de bruxaria, e alguns estados do Ocidente para ver os xamãs, para saberem mais sobre o incrível presente da minha amiga, e alguns estados do Ocidente para ver os xamãs, para saberem mais sobre o incrível presente da amiga de minha mãe. E, em geral, todos falaram a mesma coisa, que é um presente herdado de uma linhagem muito poderosa. Então, os meses se passaram. Não sei se usaram esse dom para coisas mais banais, mas foi a certa altura que a amiga teve uma visão com um senhor idoso que falava num fórum universitário. E essa visão começou a ser recorrente, até o ponto que, mesmo não querendo, ele aparecia no espelho em várias ocasiões, e ambas sentiram que isso era importante. Acreditam que era o mesmo dom,
o poder que as levou até lá. E naqueles dias descobriram quem era o homem. Era um professor pesquisador que faria uma apresentação sobre a história da Mica e dos toltecas. E aí, minha mãe e a sua amiga foram para a apresentação dele, para depois conversar com ele sobre o que estava acontecendo, o que ainda poderia ser uma loucura, pois o pesquisador poderia não saber nada sobre o assunto, mas não faria mal tentar, exceto pelo fato de que elas já estavam muito envolvidas naquela aventura. Quando falaram com o professor pesquisador, longe de julgá-las loucas, ele acreditou completamente e disse que se sentia lisonjeado que Tezcatlipoca o fez parte de seu chamado. Aparentemente, este ser na cultura mesoamérica era uma divindade dual a par de Quetzalcoatl, com igual reverência na sua área. O mito diz que Tezcatlipoca usava um espelho de fumaça que era uma peça sólida polida em obsidiana negra, em forma circular, e este espelho de mão foi usado como arma dos justos para ver através dele. O espelho mostrava a intenção oculta dos seus inimigos, ou amigos, de acordo com sua necessidade. A mente da minha mãe e de sua amiga quase explodiu quando ouviram isso. E já sentindo confiança com o professor, lhe contaram toda e cada uma vez que usaram esse dom, e jamais haviam se equivocado. O professor deu-lhes uma lição personalizada de que aquela história pode ser tão imaginária quanto real, porque às vezes ao longo da história, em todo o mundo, existem milhares de referências ao uso do espelho para ver o futuro ou o passado, como um meio de profetizar, seja bruxas, curandeiros e xamãs. Durante aquelas férias de verão, economizaram algum dinheiro para ir ao sudeste do país e procurar um espelho de obsidiana, original da região, para ver se aquele referido dom poderia aumentar ou talvez ser mais exato. E durante essa peregrinação na viagem chegaram à América Central, onde conseguiram um de bom tamanho, que estava na família há anos e foi passado de geração em geração. Minha mãe nos conta que as pessoas da Guatemala foram muito gentis com elas e ainda acreditaram nelas 100%. A amiga da minha mãe teve a oportunidade de usar e diz que foi uma experiência única na vida, porque diferente das outras vezes, desta vez não doeu a sua cabeça e a visão ficou bem clara, pois foi feito rápido e sem planejamento, ou em quem pensar para ver. Nas visões, a minha amiga disse que só viu uma jovem de cerca de 19 anos grávida, andando por uma cidade muito pitoresca. Ela jura que aquela jovem se virou para olhar para ela, como se soubesse que alguém estava vendo do outro lado. Ela a cumprimentou e disse o nome dela. A amiga da minha mãe ficou tão surpresa que agora ela se assustou. E conversando com as pessoas da região, eles disseram a ela que esta cidade ficava a poucos minutos de distância. E quando elas foram para lá para ver o que poderiam saber sobre a cidade, elas foram informadas de que as famílias de lá têm linhagem direta com um grupo da etnia maia, que também eram adeptos do uso de espelhos de obsidiana pelos xamãs para a tomada de decisões na área, mas que não podiam ou não sabiam como usá-los. Com isso na cabeça, porque surgiu a dúvida sobre quem era aquela grávida e por que ela conhecia a amiga da minha mãe, e uma vez, na cidade do México, investigaram um pouco mais. Mas olha como são as coisas. As respostas estiveram sempre na própria casa dela. Quando ela falou tudo isso para os pais dela, eles disseram a ela que achavam que sabiam quem era aquela garota que apareceu na visão dela. Provavelmente é a avó dela. Contaram a ela um segredo de família. O segredo era que a avó da amiga da minha mãe foi roubada por seu avô na América Central, quando ele trabalhava na construção de trilhos de trem na juventude. Ela estava grávida e ele estava apaixonado. Eles vieram construir uma vida aqui na cidade do México. E seu tio, o mais velho dos filhos, não é o filho de sangue de seu avô.
mas ele o queria como um dos seus. Mostrou a ela apenas uma foto deles e era a mesma garota. Todos ficaram surpresos e ficou claro que ela tinha o dom porque tinha linhagem direta com a etnia maia, possivelmente uma sacerdotisa. O que eu sei é que ela tinha um dom. Desconheço se depois dessa experiência a amiga continuou usando o seu dom, mas com o tempo cada uma seguiu seu caminho. Minha mãe trabalhou como professora primária por um tempo e depois voltou para casa, e sua amiga trabalhou em algo relacionado à cultura, até falecer aos 46 anos. A minha mãe diz que ela era uma Indiana Jones, em busca de respostas para sua aventura. Ela diz que simplesmente tinha sede de querer saber. Foi bom, porque nesse caminho conheceu uma amiga que era quase uma irmã, que acabou por ser da linhagem dos curandeiros bruxos da Mesoamérica. Ninguém sabe de onde vem a origem do seu ser. Talvez, se nós procuramos, podemos ter uma boa e agradável surpresa. Fim desse relato. Obrigada por assistirem os vídeos. Histórias Inexplicáveis quer saber o que você tem a dizer. Deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo relato.